boa noite e bem-vindo ao programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Como as sessões ordinárias já estão em recesso, hoje viemos aqui à Prefeitura para conversar com o prefeito Rogério Pascon, apesar da distância, hoje de máscara, porque é assim que tem que ser agora, né, Rogério? Boa noite, Gabriel. É assim que tem que ser, né, Gabriel? Nós estamos aí numa campanha incentivando as pessoas a usar máscara. Não é fácil, né, fazer uma entrevista de 30 minutos, 40 minutos, mas nós vamos tentar aí falar com a população de Santa Gertrudes. Quero deixar uma boa noite a toda a nossa cidade, agradecer a oportunidade ao presidente Antônio Carlos Gordinho, presidente da Câmara, que tem conduzido os trabalhos da melhor maneira possível. Agradecer aos demais vereadores que cedem esse espaço para a gente poder levar uma mensagem e tentar tirar algumas dúvidas não só desse momento triste que passa o mundo, mas também das outras coisas que têm acontecido na nossa querida Santa Gertrudes. Rogério, eu não posso deixar de começar a entrevista falando um pouco da questão das datas e novidades sobre as eleições, que deu uma sacudida, dividiu opiniões aí nesse momento que nós vivemos. As eleições, teoricamente, estão confirmadas para esse ano, com 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno. Rogério, vai acontecer essa eleição? Será que é possível diante do que a gente está vivendo hoje? A sua é um pouco de opinião pessoal, não há como sair disso. Você acha que é possível, que é viável nesse momento? Gabriel, esperamos que sim. Na verdade, a possibilidade de não ter as eleições, mesmo com esse adiamento, é se a pandemia aumentar demais e a gente não ter nenhumas condições de saúde mesmo para fazer essas eleições. Mas agora com 15 de novembro nós temos um prazo maior, né? Eu já tinha feito uma entrevista com você lá atrás, eu favorável que tivesse eleição. Sim. Talvez no começo começou uma especulação de dois anos a mais, mas eu acho que não, nós estamos preparados. Eu, particularmente, né, fui eleito para 4 anos e mais 4 anos. Vou terminar meu mandato dia 31 de dezembro da melhor forma possível e esperava, sim, que as eleições fossem esse ano. Agora, nós temos essa esperança que chegar em novembro as coisas estão mais fáceis, né? O que eu tenho orientado as pessoas da política, e a gente está no meio, assim, há um convencimento agora das pessoas irem na urna, né? Não adianta só a pessoa declarar que vota numa pessoa, ela precisa ir e votar. Acredito que a abstenção vai subir. Nós já tivemos na eleição de 2016 uma abstenção alta e agora, dependendo do jeito, a abstenção pode se mudar. O que não foi discutido ainda, e talvez seja uma opção de uma ampliação do horário da votação, 12 horas, tudo precisa se sentar e conversar, né? Talvez um espaço mais curto podemos dar filas, então acho que a gente tem que esperar esse momento um pouquinho. Mas quem vai ser candidato, né? Na verdade tem que estar preparado ou para outubro ou para novembro, né? As pessoas já têm uma definição já. Eu costumo falar do pré-voto, né? Pré-voto já vem, as pessoas já começam a analisar o candidato dela antes das eleições, né? E vamos aguardar da melhor maneira possível e esperamos que em novembro tenha condições da gente executar a eleição da melhor maneira possível, que a população vá tranquila para fazer a sua escolha, né? Já que é uma escolha importante do próximo prefeito, dos próximos vereadores, né, no Brasil todo, né, é uma movimentação que ficou mais para o final do ano, né? Todo mundo esperava para outubro, mas agora nós vamos aí esperar do decorrer dos próximos meses, né, para a gente saber. É muito difícil, hoje é 6 de julho, né? Então, na verdade 7 de julho, até uma previsão para outubro e novembro é um pouco questão da saúde do Brasil, é difícil prever, mas nós estamos com esperança aí que até lá essa fase mais aguda do Covid tenha passado, porque as pessoas possam fazer o direito do uso do voto. E a questão de quem organiza a eleição, tanto do governo federal e depois os municípios,
vai precisar haver uma campanha paralela para a questão do distanciamento, para a questão do momento da votação, da questão da segurança. Você acha que isso é um peso a mais na hora de organizar a eleição? Porque nós estamos hoje com uma dificuldade de, por exemplo, orientar as pessoas para uma simples fila no mercado. Como que seria? Tem que ser uma campanha mais abrangente? É uma obrigação a mais para o Executivo, né? É lógico que toda eleição ela está debaixo do TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, depois o Tribunal Regional Eleitoral, mas a logística é o município que faz, as escolas, a logística de mesário, às vezes o mesário trabalha numa escola, ele tem que se locomover até o outro, então isso é tudo o município faz. Mas nós vamos sim, agora com a definição, aí chegando um pouco mais, depois que as convenções acontecerem, nós acho que vamos receber, acho que uma orientação do Tribunal Regional Eleitoral, para como agir. É lógico que nós vamos ter que fazer uma adaptação aí e esse cuidado, né, com a sanitização das escolas, é uma coisa que essa obrigação do município, eu acho que nós vamos cumprir esse papel aí também para dar o direito da pessoa aí exercer seu voto de cidadania. É evidente que nós voltamos a falar, né, vamos esperar como vai chegar em novembro, né, e até a própria campanha, né, ficou um pouquinho diferente, né, talvez ela seja mais via internet, não vejo até lá essa corpo a corpo que existia antigamente, pode ser que mudou um pouquinho, né? Mas o candidato vai achar um jeito, né, de levar a sua mensagem para o eleitor, para ele definir da melhor maneira possível o futuro da cidade. Rogério, antes da gente encerrar o assunto eleição, para a gente seguir em frente, no caso de um cancelamento, independente de quanto tempo a mais cada prefeito, cada vereador irá seguir no seu cargo, o que você vê também como uma opinião pessoal de pontos positivos e negativos de um prosseguimento no Brasil todo, dos prefeitos, dos vereadores, e além disso, como lidar com a opinião pública? Porque por melhor que seja um prefeito, um vereador, com certeza tem uma parte que não se sente representado, confortável do prosseguimento. O que você vê, o que pode ser positivo e negativo e como lidar com essa opinião pública? Porque assim, eu faço uma leitura assim, se um adiamento da eleição, você tem um período maior, no caso para deixar a prefeitura, é lógico que você tem uma estrutura já montada, né, um trabalho que já está sendo executado, isso ganha tempo, né? A grande preocupação aí para o próximo, não falo só em Santa Gertrudes, mas também no Brasil, é uma eleição dia 15 de novembro, né? Nós não temos segundo turno aqui, mas imediatamente já tem que fazer acompanhamento, inclusive eu até anunciei isso, mas eu vou, depois que as convenções estiverem realizadas e os registros de candidatura, né, porque é importante, agora tem o registro de candidatura, quem pode, quem não pode, assim que tiver todos os candidatos que já passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral, que estão com candidaturas confirmadas, eu devo fazer uma reunião com eles já para passar. Nós temos a LDO que precisa ser entregue, nós temos o orçamento para 2021 para ter uma noção, né, daqueles que se interessarem, porque assim, dia 15 de novembro é a eleição, já tem outro prefeito no dia seguinte, um pouco tempo de espaço para fazer a transição de cargo, para ele poder trabalhar. Então é nisso que nós vamos tentar trabalhar. Se porventura as coisas mudarem e tiver que ficar, lógico que a gente não vai fugir do compromisso e de manter as coisas nos trilhos. Mas é uma decisão que mais à frente nós vamos tomar para poder, se vai ficar ou se vai fechar os 31 de dezembro mesmo. Agora, Rogério, o inevitável, e que nós já conversávamos, inclusive na outra entrevista, que Santa Gertrudes na época tinha 2 casos apenas, e pensávamos já, e se chegar essa onda? E não é só em Santa Gertrudes, o interior veio realmente uma onda, não há outra palavra para definir, e os casos aumentaram muito. Como você vê a situação de Santa Gertrudes hoje em relação aos casos e, obviamente, a situação financeira acaba andando de mão dada com a pandemia, porque você tem novamente um fechamento do comércio, novas orientações. Como você analisa a situação de Santa Gertrudes hoje? Primeiro, hoje ficou fácil de fazer essa leitura hoje, né? O protocolo de fechamento de comércio, bares, né? E até do isolamento social,
ele foi feito errado pelo governo estadual. Mas falando hoje, né, lá atrás, em março, dia 16 de março, ninguém poderia imaginar que essa onda seria primeiro na capital, nos grandes centros, em São Paulo, pelo menos na região metropolitana, e depois que ela chegaria ao interior. Eu acho que esse erro de cálculo aqui ele acabou prejudicando muito o interior, porque nós estamos aí no dia 7, hoje nós estamos com notícias de restaurante, bares, comércio abrindo em São Paulo, e o pessoal do interior quer abrir, quer trabalhar, porque ele fechou lá também, lá atrás. Então, esse protocolo de fechamento, no meu ver, o tempo foi errado. Mas não dá para se fazer críticas numa pandemia, né? Lá atrás se pensava que ia se resolver isso. E essa onda veio no interior, né? Nós, há poucas semanas, nós tomamos uma decisão, acompanhando Rio Claro, Cordeirópolis e também, acabamos, nós estávamos na faixa amarela, acabamos voltando, nós estávamos na laranja, acabamos voltando para a vermelha, acompanhando a região. E até aproveitar a audiência que vocês têm aí com a população, até explicando um pouquinho para a população que muitas vezes as pessoas falam, olha, Santa Gertrudes tem os casos, mas não está tão crítico como Araras, como Rio Claro. Mas não tem cabimento uma cidade que está no meio de Rio Claro, Araras, ficar aberta, e cidade de Rio Claro, até porque nós temos esse compromisso de andar juntos, porque tanto Rio Claro, Piracicaba, nos dá o suporte de UTI que a gente precisa. Quando a gente tem aqui uma pessoa internada, que a gente está pedindo vaga no CROSS, não sai, é para o prefeito de Rio Claro que eu ligo, é para o de Piracicaba que eu ligo, para tentar agilizar da melhor maneira possível a rapidez dessa internação. Então, assim, não tinha como não acompanhar. Então, nós acompanhamos esse fechamento. É evidente que muito se fala comércios, bares, e às vezes a gente acaba falando isso e dá a impressão que a culpa é do comércio e do bar. Não é, a culpa não é nada desse pessoal. É a culpa das pessoas que fazem esse deslocamento desnecessário, né? Algumas medidas nós vamos tomando aí de um dia para o outro para melhorar. Eu tenho a impressão que semana passada e essa semana nós já vamos caindo com os números. É que a atenção é constante em todos os setores, né? Não pode relaxar porque o vírus está aí, a gente tem que combater da melhor maneira possível. Mas a impressão que se dá é que nós já estamos no pico e daqui para frente a tendência é cair a contaminação. Outro setor que é diretamente atingido pela pandemia é a questão da educação, Rogério. A gente vê escolas pelo Brasil inteiro, estaduais, particulares, tentando de alguma maneira fazer com que as crianças, os adolescentes não fiquem aí órfãos do ensinamento, do ensino, enfim, do conhecimento. Para que o ano não se perca, que é o principal objetivo, acredito eu, das instituições de ensino. Nós sabemos que a escola particular muitas vezes tem um recurso a mais para conseguir as aulas online com mais facilidade, para que seja uma realidade essa aula online com qualidade. Às vezes a escola estadual e municipal não tem a mesma realidade. Acredito que na maioria das vezes, mesmo sabendo que as escolas municipais de Santa têm uma boa estrutura, caminham muito bem. Como está essa parte do ensino em Santa Gertrudes? Como vocês estão lidando com essa parte? Bom, primeiro, lembrar que nós ainda estamos sem ministro da Educação, né? Aliás, estamos sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, quer dizer, então trabalhar nesse país não é fácil. Mas assim, nós já estamos com a nossa Secretaria da Educação prevendo algumas coisas. Parece que a tendência é em setembro voltar às aulas parcialmente. Nós vamos fazer um protocolo de saúde mesmo para essas crianças, esses jovens voltarem a ter suas aulas. Vamos tentar fazer um reforço escolar, né? Gabriel, tenho percebido, conversado com muitos pais a preocupação do ano letivo. Tem pai que fala para mim, olha, queria que o meu filho voltasse no mesmo ano. Tem pai, não, precisamos fazer um reforço, aproveitar esse ano. Lembrar que não é uma decisão nossa, né? Uma decisão que vem lá de cima do MEC. É por isso que eu falei, nós estamos um país que está sem ministro da Educação, né? Essas diretrizes ainda não se sabe nem se vai vir e quem vai passar isso para a gente.
Mas a preocupação nossa, e já estamos trabalhando nisso, a população sabe que educação também foi um carro-chefe na nossa administração, de fazer esse reforço escolar, de tentar que os 4 últimos meses, né, setembro, outubro, novembro e dezembro, seja importante para as crianças, né, que elas recuperem esse tempo perdido. E às vezes a gente vai passando de uma semana para outra, de uma semana para outra, Gabriel, mas a população sabe, as crianças, né, e os jovens, e a preocupação é a alfabetização, primeiro, segundo ano, que as crianças que estão começando ainda, tiveram 22 dias de aula, é muito pouco. Pouquíssimo. E a outra preocupação é querer aproveitar esse ano prejudicar o 2021. Sim. Então nós vamos ter que fazer um reforço escolar, um protocolo para ser seguido e pensando na saúde do aluno também. Esse revezamento que pode acontecer e esperando também, nós estamos falando até agora, será que tem eleição em novembro? Será que a aula vai voltar em setembro mesmo? Quer dizer, a esperança é que sim, que os números baixem de uma vez e a gente tenha condição de receber os nossos alunos. Por enquanto nós estamos reformando as escolas, estamos fazendo a lição de casa lá e esperando aí, acho que todo mundo está esperançoso de ver o primeiro dia de aula de retorno, né? Eu fiquei muito feliz nas 2 semanas atrás, quando eu vi o comércio da nossa cidade abrir. Então dá um ânimo na gente, dá um fio de esperança, como fiquei triste também de ter que assinar um decreto seguindo a orientação do governador Dória para fechar o comércio. Então acho que vai ser uma felicidade para os alunos, né, para os professores, para toda a rede, né? Eu vejo na minha própria casa com meus netos ansiosos e ele cobra de mim que quando eu vou voltar para a aula. Então, mas 22 dias de aula só esse ano foi muito pouco, né? Foi muito pouco mesmo. Então a gente espera aí que setembro aí as coisas voltem ao normal. Aproveitando, nós estamos fazendo eu acho que uma melhoria na questão da merenda das crianças. Nós, nos 3 primeiros meses, nós fizemos a merenda, entregamos a comida pronta, a merenda pronta. Devido à grande movimentação dentro das escolas e o aumento do número, nós estamos passando para entregar os produtos. Então nós estamos ajeitando essa questão de licitação com a própria empresa para fazer a entrega, a própria empresa que faz a merenda, né? Devemos fazer um kit alimentar para a criança pegar e pelo menos nos próximos 2 meses aí para ter essa estrutura dentro de casa, né? O pessoal tem reclamado muito, nossa, essa molecada come, né? Então, mas come mesmo e é isso que nós estamos aqui para isso e nós vamos fazer essa estrutura. Os pais já perceberam que essa semana nós paramos com a merenda feita, né? A própria comida feita e nós vamos entregar um kit aí de arroz, feijão e os suplementos necessários para fazer uma boa merenda e o pai e a mãe têm essa alimentação para fazer em casa. Rogério, essa questão do revezamento, desse rodízio dos alunos, uma parte da turma em um dia, outra, na sua opinião, é a solução? É o que precisa ser feito? E a questão física dos prédios, das escolas municipais, comportariam bem essa questão do revezamento, tamanho das salas, distanciamento? Você acha que daria certo aqui? Eu acho que sim, Gabriel. É que nós precisamos ver, o que me parece é 25% cada classe em cada dia. Então vai diminuir o número de alunos presentes, né? Então a escola tem essa estrutura. É evidente que quando a gente fala de reforço escolar, a gente vai precisar, se precisar montar tenda, precisar montar alguma coisa dentro da escola, a gente vai montar sim, né? Mas a princípio, se for esse de 25% a 30% cada dia, né? A dificuldade é assim, que o jovem, a criança, ela vai na segunda-feira na aula, depois ela volta só quinta-feira, aí vai revezando. Quer dizer, então nós precisamos ver como é que isso vai acontecer para a gente com muita dificuldade, mas nós estamos aí, a educação tem passado as tarefas, lições de casa para as crianças, mas não é a mesma coisa. O ensino à distância, nesse momento, ele não é a mesma coisa que o presencial. É por isso que os pais ainda têm dúvida, esse ano vai ser aproveitado ou não, quer dizer, uma estrutura, alfabetização, as crianças chegar aí
primeiro, segundo, terceiro ano sem aprender nada praticamente esse ano, o que vai ser do ano que vem, né? Então, mas é uma análise técnica que tem que ser feita aí nos próximos meses aí, mas Santa Gertrudes está atenta na questão da educação, né, como sempre teve, para a gente fazer o melhor possível aos nossos alunos. Rogério, você citou a questão da falta de ministros que nós temos, eu vou aproveitar o gancho já, que a curiosidade me aguçou. Não pode falar nada para jornalista. O fato de estarmos sem esses ministros, qual é a onda de impacto? Porque deve ser um efeito dominó, você está sem o líder de determinado setor e isso acaba estourando em alguma coisa em vocês que administram os municípios. Qual é a dificuldade que isso gera para vocês? Não diretamente, Sim. mas assim, eu acho que assim, um país com os problemas que nós temos, quer dizer, ficar sem um ministro da saúde lá em cima, ou que acerte ou que erra, e também o ministro da educação, né, que dê as diretrizes aí, estamos aí com o Fundeb para ser aprovado ainda, está no Congresso lá, isso precisa ser trabalhado, né, porque o tempo passa. Já estamos em junho, daqui a pouco é agosto, né? Se o Fundeb não ser aprovado até dezembro, quer dizer, e depois você deixa no fim, é tudo correria, né? Então há essa necessidade sim de ter uma liderança, o que me parece aí que é falta de escolha, falta de critério, quer dizer, tem coisas que não dá para se deixar, né? É lógico que qualquer nome você precisa ser absorvido, precisa ser estudado, alguma coisa, mas aí no ministro da Saúde já faz bastante tempo. Do da Educação também já está já há quase 15 dias, sai um, entra outro. Eu acho que isso vai fazer falta para o Brasil lá na frente. Rogério, a questão das máscaras que foi agora oficializado, a questão da multa, a questão da punição, já havia uma obrigatoriedade dentro dos estabelecimentos, mas agora a pessoa é obrigada a usar sob pena de multa e empresas também. Gostaria de saber como vocês vão lidar com isso em Santa Gertrudes, porque você tem pessoas que com certeza têm resistência a usar, a gente vê isso diariamente nos nossos telejornais, as pessoas não querem usar, e eu acredito que numa cidade do tamanho de Santa Gertrudes, que é um pouco menor, há também a questão da proximidade. Normalmente as pessoas se conhecem, quem vai fiscalizar, às vezes conhece quem está sem máscara, já cria uma coisa, quer dizer, acho que é um problema a mais até para quem está sendo um agente de punição. Como vai ser essa fiscalização e como você vê essa questão? Bom, Gabriel, como eu falei, falar de máscara e falar bastante não é fácil, estou aqui suando já. Mas assim, eu acho que nesse momento a fiscalização e a atenção é mais importante no uso da máscara do que na movimentação de um comércio. Porque as pessoas precisam ter primeiro a ideia do que ela pode estar fazendo saindo sem máscara, né? Ter essa conscientização. E o que eu vejo ainda em Santa Gertrudes, e nós estamos tentando trabalhar da melhor maneira possível, com fiscalização, com orientação, pedindo ajuda às pessoas, mas assim, tem muita gente que assim, sai de casa sem a máscara, chega na frente da padaria, coloca a máscara. Chega onde? No supermercado, coloca a máscara. Sim. Aí saiu, ela tira a máscara. O que essas pessoas precisam entender é que ela está prejudicando ela mesma. Ela pode estar levando uma enfermidade séria para o pai, para a mãe, para o filho, para ela, para dentro da casa dela, né? Então as pessoas primeiro precisam ter a conscientização de usar a máscara direto, né? Tirar só dentro da sua residência. Esse é o primeiro passo. É evidente que nós já estamos pensando em alguma coisa de fiscalizar. Quando o governador Dória pôs a multa de R$500, uma coisa, o Brasil tem umas coisas que não dá certo. Se quando a multa já é grande, quer dizer, não vai funcionar. Se a multa fosse mais de R$50, acho que seria mais justa e mais fácil para a população pagar. Não adianta você parar um cidadão na rua que dá uma multa de R$500 que ele não vai pagar. Então, assim, se a multa, se a infração fosse um pouco menor, eu acho que ele teria mais responsabilidade. Outra coisa que nesse decreto do governador Dória, ele prejudica muito o comércio, porque ele fala que a fiscalização é do comércio, mas hoje o comércio ele não tem condição nem de segurar um assaltante se entra dentro dele. Se uma pessoa invade a loja sem máscara, não vou usar, entra lá dentro e alguém chega, um fiscal naquela hora, ou alguém tira uma foto, que hoje é muito fácil, vai prejudicar o dono do estabelecimento. Sim. Então daqui a pouco ele tem que pôr um fiscal, segurança, para
para coibir isso, quer dizer, ele acabou deixando o comércio, eu vejo principalmente em Santa Gertrudes, acho que em todo local, os comércios lá, recado tem, tem gente que já põe uma cordinha aqui e não entra sem máscara, mas nada se impede de algum maluco entrar lá sem máscara e prejudicar o comércio, né? Então são medidas que são tomadas para a capital e não tem valor aqui na cidade pequena, quer dizer, precisa se olhar melhor o interior paulista aí, que cada cidade tem o seu jeito, né? E eu costumo dizer, desde lá de trás, com penalidade, as pessoas denunciam para o Ministério Público, ele cobra da gente o que nós estamos tomando providência, mas sim, fechar 25 de março é uma coisa, fechar a Avenida 1 de Santa Gertrudes é outra coisa. Então, a respeito das máscaras, sim, nós estamos usando todas a mídia que a gente pode para informar a população, pedir o apoio. Eu tenho pedido, eu mesmo de vez em quando eu paro com alguma pessoa que a gente tem amizade, coloca máscara, muita criançada sem máscara. Então a gente está tomando todas as medidas, mas é necessário, comprovadamente, é o único jeito agora que a gente está sabendo que para evitar a contaminação, né? Higienização, máscara e outras responsabilidades sociais que a gente tem que ter a partir de agora. Rogério, para nós encerrarmos, é impossível a gente conversar, fazer uma entrevista sem falar um pouco de como nós estamos vivendo, as adaptações que são feitas na educação, a questão da eleição, como nós falamos aqui. Mas nem só de corona, nem só de Covid vive o município, e a prefeitura continua fazendo seus trabalhos. Gostaria que você falasse um pouco do que a prefeitura tem conseguido dar prosseguimento no dia a dia da administração, um pouco fora do que anda acontecendo. As coisas continuam, né? Nós tínhamos preparado e preparamos um fechamento de mandato com várias obras, e tem muita obra sendo feita, né, no município. No mês de abril e maio nós tomamos um susto com a queda da arrecadação, né? Esses 2 meses juntos nós perdemos 3 milhões. Aí o governo federal fez aquela ajuda de 3 milhões, quer dizer, então recuperou o que a gente tinha perdido de arrecadação. Esse mês de junho já foi melhor de arrecadação. A ideia é que se mantenha a arrecadação, nós vamos arrecadar menos que foi o ano passado, mas que suporte as despesas fixas que a prefeitura tem. A prefeitura já tem uma despesa fixa, então ela precisa cumprir isso aí. E o algo mais nós estamos aí terminando a reforma no Parque Rui Rocha, que foi uma verba. É bom que explique isso, porque as pessoas falam, olha, nunca gasta este 1 milhão aqui, lá na saúde, mas essa verba é uma verba que nós fomos buscar, é uma verba ambiental. Só 30 cidades do estado de São Paulo conseguiram essa verba, e Santa Gertrudes foi uma dessas. Ou vinha para Santa Gertrudes, ou se perdia essa verba, e o parque ia ficar lá sem a sua revitalização. Então nós fomos buscar. Inclusive eu tenho uma participação muito grande dos vereadores do PTB, o Paraná, o Gordinho, o William, buscar com o partido. Trabalhamos essa emenda há 3 anos atrás já, para poder ter esse fruto aí, entregando essa obra. É a mesma obra do campo do Jequitibás, era uma obra de esporte, uma verba de esporte. Nós fomos trabalhando para sair esse recurso para fazer a obra. Se não sai para a cidade, sai para outra cidade. Não é uma verba que vem para a saúde. Então tem muita gente, gasta isso aqui na saúde. É uma obrigatoriedade de ser usada para aquele fim, né? Não se pode gastar para outro fim. A cidade já está recebendo o asfalto, né? Meio perdido com a minha máscara aqui, mas já está recebendo o asfalto, estamos entregando o clube do vovô, fizemos a reforma do fundo social, então outras coisas, estamos reformando a escola Geraldo Rocha, já reformamos a Pinguinho de Gente, então tem várias outras obras que nós vamos entregando aí para fechar da melhor maneira possível. Estamos fazendo um questionamento aqui junto à contabilidade. Nós temos um precatório muito alto, mas boa parte do precatório será pago ainda esse ano, quer dizer, que com todas as dificuldades vamos deixar a casa em ordem aí, que o próximo prefeito terá a vida um pouco mais tranquila do que eu tive também. Rogério, muito obrigado mais uma vez por ter separado um pouco do seu tempo para falar conosco, dessa vez aqui
no gabinete e espero uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço a vocês, aos vereadores que deixaram esse espaço, estamos à disposição, trabalhando muito. Na noite de sexta-feira passada nós tínhamos 161 casos confirmados, esse número ainda não mudou, vamos receber o relatório ainda hoje, mas estamos trabalhando firme aí, com toda a atenção, como você falou um pouco no começo, as pessoas um pouco estão mais críticas, sim, mas grande parte da população, e eu quero agradecer aí o apoio que a gente tem recebido na rua, no comércio, onde que eu passo, as pessoas, você está no caminho certo, nós estamos salvando vidas. Eu tenho um número que a gente não gosta de falar, que nós tivemos 3 óbitos na cidade, sim, e isso deixou muita gente triste, né? A gente ficou entretecido com essas 3 mortes. Mas nós estamos trabalhando demais para isso não aumentar, para o número baixar, o número de contaminados. Esse o nosso caminho, de salvar vidas agora, e nós vamos ser lembrados também por esse trabalho. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Rogério. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Continue acompanhando as sessões ordinárias assim que retornarem em agosto e acompanhe durante todo o mês de julho, às terças-feiras, às 7 da noite, o programa especial da Câmara, sempre com um bate-papo bem legal, como foi aqui com o Rogério Pascon. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara. Muito boa noite.